Senta glorificando o nome de Jesus, aleluia. Eu quero, em rápidas palavras, falar sobre 3 coisas. Quando o pastor Wesley me fez o convite, por coincidência eu estava meditando em um assunto e até compartilhando com a minha esposa no momento. Eu estava meditando sobre preço, sacrifício e resultado. Eu acredito que não foi coincidência. Eu quero, em pouco tempo, em rápidas palavras, compartilhar com a igreja e até receber também desse maná, falar sobre essa temática, 3 coisas: o preço, sacrifício e o resultado. Aleluia. Você vê que o resultado está por último, né, irmão? A gente gosta muito do resultado, a gente foca tanto no resultado, só que o resultado tem uma caminhada tão difícil para chegar até ele. Aleluia. Eu sei que todo mundo que está aqui tem sonho, tem projeto, mas eu quero lhe dizer uma coisa: não quero eu ser um estraga-prazer essa noite, culto de família. Não sei qual é o teu sonho, o teu projeto, a promessa que Deus tem em tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: vai depender de sacrifício da tua parte, vai depender de preço da tua parte, aleluia. E tem uma palavra que diz assim: ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o teu sonho. Porque o resultado dos teus sonhos vai ser a proporção do sacrifício e do preço que você vai estar disposto a pagar. Amém? Nós estamos diante de um salmo, irmão, Salmo 107. Fizemos a leitura de 3 versículos. Esse salmista não foi identificado. O livro de Salmo é o 2º livro poético, e ele tem mais ou menos 4 escritores, entre Davi, Asaf, eu acho que até Moisés. Esse do Salmo 7 não foi identificado, mas o fato é que ele comenta os 2 lados de uma moeda. Eles comentam 2 sentidos de algo que é bem principal em nossa vida. Ele começa falando acerca do que Deus fez. Enviou a sua palavra, sarou nós, libertou. Foi isso mais ou menos que ele falou. E aí depois ele conclui dizendo o que nós devemos fazer. Ele diz: portanto, faça sacrifício de adoração. Portanto, ofereça o sacrifício de adoração. Primeiro ele fala o que Deus fez. Isso é característica de quem é adorador, de quem é grato. É característica de quem está focado no que vale a pena, aleluia. E o fato é que preço e sacrifício é uma coisa que a Bíblia fala muito, irmãos. Em toda a Bíblia Deus coloca critério primeiro, depois o resultado. Você pode observar que quase toda vez que Deus fala, Ele coloca para a gente primeiro assumir uma determinada posição, para a gente primeiro pagar um determinado preço, para a gente como homens primeiro fazer um determinado sacrifício, para depois Ele se manifestar com o resultado. A Bíblia diz: põe-te em pé e falarei contigo. Primeiro eu fico em pé. Talvez nessa caminhada em busca do teu sonho, tu estejas sentado como Bartimeu estava, à beira do caminho. Mas essa palavra vai ao teu encontro para que você venha se posicionar em pé. Aí depois a Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha palavra. Aí o resultado. Em toda a Bíblia você vai ver Deus trazendo uma responsabilidade primeiro para nós, para que depois Ele possa trazer o resultado.
Sacrifício, eu quero falar mais ou menos 3 sentidos de sacrifício, irmão. Primeiro, sacrifício social, estamos em culto de família. Sacrifício relacional, amizade, família, no trabalho. Para se ter amigos, tem que ter sacrifício, não é? E é bom ter amigo. Quem tem amigo aqui, você viu o irmão Duarte falando sobre o seu amigo? O fato é que é tão bom ser amigo. Não sei se foi ele que leu também, que disse que é tão bom que os irmãos vivam em união. Só que tem um preço para ter amigos e para permanecer com muitos amigos. Eu quero ter muitos amigos, aleluia. Eu vivo zelando dos amigos que tenho e tentando conquistar mais, porque é bom a amizade. Mas exige sacrifício. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, pessoas até mesmo crentes, dizer assim: eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que agradar a Deus. Abrindo mão assim do sacrifício de ter amigo. Porque a Bíblia diz ao contrário. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agradem o seu próximo no que é bom para a edificação. Então você tem que agradar sim, seu irmão. A gente vê muito, é comum se ver em um ambiente de trabalho conflito entre os amigos. Tem a turma A que não se mistura com a turma B, mas sempre tem alguém que consegue se envolver com todo mundo. Sempre tem alguém que você nunca ouve ninguém falar mal dele. Quando vê alguém abrir a boca para falar dele, fala bem dele. Já aconteceu e eu vejo muito isso onde eu trabalho. Já vi casos de pessoa tentar falar mal e alguém dizer: não, esse ali não. Esse alguém é alguém que paga o preço da amizade, é alguém que paga o preço do sacrifício da ter amizade e permanecer amigo. E a Bíblia também tem exemplo, igreja. Você vê a diferença. No livro de João, capítulo 5, existe alguém que tem uma limitação física à beira de um tanque de Betesda, e ali descia um anjo uma vez por tempo e movimentava as águas, e o primeiro que pulasse no tanque ficava curado. Você conhece bem a história. Mas esse homem estava ali muito tempo precisando de um amigo. Ele precisava somente de um auxílio de uma pessoa. Bastava um, mas não tinha. Quando as águas se movimentavam, eu acho que as pessoas que estavam ao seu redor, que era conhecido, próximo e até se dizia amigo, pensava até em ajudar. Eu penso que talvez na hora do movimento das águas, disse: rapaz, eu vou ajudar esse rapaz aqui, eu conheço ele. Quem vai é eu. E pulava na frente, porque é assim que ele falava. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, que pergunta para ele: tu quer ficar curado? Aí ele revela o seu perfil. Você conhece a história? Ele diz: eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. Toda vez que a água se movimenta, pula em minha frente. Aí ele começa a se lamentar, irmão, se reclamar. E é grande o seu lamento. Ele está diante do dono do anjo. Ele está diante do dono do tanque. Olha o privilégio que ele teve. Ele está diante do dono de tudo. E a oportunidade é grande na vida dele agora, mas ele pega essa oportunidade e usa para se lamentar. Ele revela ali o seu perfil. Sei que você deve conhecer alguém assim no trabalho ou na vizinhança, mas é chato, irmão, ter alguém assim. Tem alguém que a gente suporta. Tem gente que é uma íngua, né, irmão? É aquela pessoa que diz: não, eu vou fazer assim, vou te ajudar a arrumar esse emprego. Ah, meu Deus, lá vem mais um. Estou cansado de promessa. Quem vive de promessa é Santo Antônio. Aí já vem com piadinha, já vem com lamento. O fato é que a gente já se afasta logo.
O fato dele não ter ninguém para ajudar ele, não era os outros. O que eu entendo isso, pelas características do seu perfil, era porque ele se lamentava, porque um lamento daquele, a presença de Jesus impacta qualquer um, irmão. Nós estamos cansados de ver na Bíblia pessoas aonde Jesus se aproximou e ele já foi impactado na hora, nem conhecia Jesus, mas já sentiu a presença, já sentiu o coração arder, já sentiu uma diferença, já se alegrou, já teve o espírito de gratidão, a alegria, o contentamento. Mas esse homem, mesmo com a presença de Jesus, ele prefere se lamentar. Tem gente que vive de lamento. Mas ao contrário dele, existia outro homem lá de Cafarnaum. Esse não precisava só de um homem, não, porque o caso dele era mais grave. Mas pelas evidências da Bíblia, pelas características do texto, do cenário, a gente entende que ele era uma pessoa que gostava de amigos, que zelava das suas amizades. Porque era mais difícil o caso dele, mas ele conseguiu mobilizar um efetivo de mais ou menos uns 8 homens para levar ele até Jesus. E quando chegou até Jesus, não deu para ir lá por causa da multidão. Ele disse: mas nós vamos dar um jeito, nós somos amigos. Arrumaram as cordas, amarraram ele, subiram em cima do telhado, abriram um buraco. Pense num trabalho, irmão. Mas quem tem amigo, quem paga o preço e o sacrifício da amizade, no momento mais difícil vai ter uma mão para ajudar. Quem sabe abrir o primeiro buraco e Jesus não estava, não, está lá. Não, mas nós vamos. Abriram no outro, como está aqui, desceram ele, e a Bíblia diz: e Jesus vendo a fé dos seus amigos. A Bíblia fala também na história daquela mulher que precisou pegar vasilhas com as vizinhas. Se não fosse isso, irmão, não ia ter milagre, não. Segundo sacrifício e preço, irmão, esse aqui você vai gostar. É físico, financeiro, din-din, aleluia, inevitável, irmão. Alguém disse para mim assim um dia: dinheiro é coisa do cão. Eu disse: tu quer ver o diabo? É tu ficar sem ele. Nós precisamos dele. Nós trabalhamos, irmão. Tem que confundir as coisas. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal, mas o dinheiro nós precisamos. E nós temos que correr e batalhar. A vida não é fácil, a vida não facilita nada para ninguém. É por isso que a gente já nasce chorando. Os desafios começam mesmo antes da gente nascer, para chegar lá no local onde a gente vai ser gerado. Não tem facilidade, irmão. Tem que pagar preço, tem que sacrificar. E a gente sonha, projeta, trabalha. Toda virada de ano a gente tem um novo projeto. O primeiro projeto de alguns é ganhar na mega da virada. Aí não ganha e diz: não, meus projetos foi tudo por água abaixo. Porque quer facilidade, não quer pagar preço, não quer sacrificar. E aí, irmão, quais são os seus projetos esse ano? Dia 2 de janeiro. Eu disse: rapaz, os meus projetos, esse ano eu já até desanimei. Porque o meu primeiro projeto não deu certo. Isso o quê? Se o meu primeiro projeto era ganhar na mega da virada. Aí não deu certo, aí não vai dar para fazer os outros. Mas tem crente que ele está conectado no céu, mas está na terra, e ele tem visão de águia. Ele diz: esse ano vai dar certo, porque eu vou dobrar o sacrifício. Esse ano vai dar certo, porque eu vou dobrar o preço, aleluia. Eu vou arregaçar as mangas, vou meter a cara no trabalho, e eu vou entrar do lado que a botina faz calo, porque Deus vai me abençoar, aleluia. Não é isso que a Bíblia diz? Esforça-te e eu serei contigo. Tracei projeto dessa virada de ano de novo, mas entre os meus projetos não estava em ganhar na Mega Sena, não.
E aí eu regacei a irmã e estou metendo a cara no trabalho. Minha esposa testemunha. Eu estou trabalhando de dia e de noite, aleluia. E o fato é que quando você se envolve com o trabalho que vai trazer a realização do teu sonho, a fé vai aumentando, a inspiração divina vem. E é por isso que se cumpre lá a palavra de Efésios 3:20, que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ou você aumenta o sacrifício, o preço, ou você diminui o sonho daquele carro. Ou você mete a cara no trabalho com chuva ou com sol, ou você diminui o SW4 para um Classic, aleluia. Ou então uma Pop 100, aleluia, amém. Mas o fato é que o resultado do teu sonho vai ser a proporção do teu esforço no trabalho. Vamos trabalhar. Aleluia. Tem alguém que tem projeto de sonho aqui hoje? Aleluia, eu também tenho, eu estou no meio. Estamos juntos. Vamos encarar. Amanhã é dose dobrada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente conquista, a gente sonha, irmãos, em conquistar assim, ter uma casa melhor, uma vida melhor para nossos filhos, deixar uma herança. Mas temos que trabalhar, temos que ir em busca mesmo. E aí a Bíblia, Mateus 25, se não me engano, fala das damas de honra, 10, que eram 5 prudentes, 5 loucas. As 5 prudentes pagaram um preço, sacrificaram, que tudo é sacrifício. Sacrifício quer dizer renúncia, espontânea ou forçada. Mas o sentido forçado não é por alguém, na maioria das vezes, é por nós mesmos. Talvez o seu chamado seja para ministrar a palavra. Você tem que pagar o preço, sacrificar a Netflix, sacrificar a Amazon Prime, sacrificar aquele sono maravilhoso no ar-condicionado no 16, sacrificar o sono nas 3 horas da madrugada, quando Deus te convida a pagar o preço e sacrificar pelo teu chamado, aleluia. Talvez o teu chamado, a tua promessa, o teu ministério seja para louvar. Estude música, busque, sacrifique o teu tempo. Mas tem gente que diz: irmão, Deus já falou umas 4 vezes que eu vou ser um pregador, e eu não vejo a hora de acontecer. Estou só esperando. Enquanto a gente está esperando o acontecimento daquilo que Deus prometeu, Deus está esperando a gente se levantar, pagar o preço e sacrificar para que Ele faça acontecer em nossa vida. Tem que ter um preço, e nós pagamos preço de todo jeito, irmão, não adianta. Ontem a gente estava no encontro de varões e falamos ali sobre maturidade espiritual, e eu citei um pensamento meu, que se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, quando eu tinha 18 anos, tinha sido tudo diferente, irmão. Porque o fato é que a vida te cobra de todo jeito, não tem como escapar. Ou você paga o preço agora, para renunciar àqueles momentos de conforto, de sono, no ar-condicionado, Netflix, Amazon Prime, ou então vai pagar o preço lá na frente por não ter aquilo que você queria ter, por não viver aquilo que você queria viver. E eu só vou ter o que quero ter se eu fizer o que eu não quero fazer. Quando eu fizer o que eu não quero fazer, é que eu vou chegar onde eu quero, é que eu vou ter o que eu quero. E vamos para outro sentido, irmãos.
sacrifício de adoração. Tem alguém que já ofereceu hoje o seu sacrifício? Essa é a parte melhor. Que esse escritor de salmista, ele traz essa palavra, portanto, ofereça um sacrifício de adoração. Sabe o que é isso? É no momento que não é propício para adorar, você ter a capacidade de adorar. Eu sempre digo que existe dois tempos bons para se adorar. É quando tudo está bem e quando tudo está mal. O adorador que é adorador, ele não depende de relógio, nem de geografia, nem de estado que esteja a sua alma. Ele adora de todo jeito. Eu me lembro que na penitenciária, quando eu estava cumprindo condicional, trabalhava o dia e a noite, irmã Solange já tinha me levado para a igreja, já tinha me ganhado para Jesus, e a gente começou ali desafinadamente cantar uns hinos da harpa. Eu comecei a convidar alguns presos ali, alguns que eram crentes e outros que eram desviados, ensinavam a gente a cantar aqueles hinos da harpa. Começamos ali a faixa de uns 3 presos cantando, mas desafinado, irmão, misericórdia. Mas aquele louvor subia, mesmo desafinado, a gente se arrepiava em sentir a presença de Deus ali naquele presídio, aleluia. Mesmo desafinado, a gente se alegrava muitas vezes ali na presença de Deus. E aí foi aumentando o grupo de pessoas ali, foram chegando mais, eles ouviam das outras celas e participavam também. Os que estavam no corredor se juntavam com nós. E aí logo depois de pouco tempo, já tinham mais ou menos 15, 20 presos adorando a Deus com nós, cantando os hinos da harpa. Mas quantas vezes aqueles carcereiros, quando eu saía de manhã, botava o dedo em minha cara e dizia assim: eu vou dar um jeito de tu descer pro cadeão lá em São Luís, para acabar com essa zoada aqui dentro. Aleluia. Muitas vezes eles faziam isso, irmão. Botava o dedo em minha cara e dizia: acaba com essa zoada aí. E aí eu chegava à noite e dizia: vamos cantar baixinho hoje, para não incomodar, porque estamos correndo perigo. E aí a gente começava a cantar baixinho ali, mas não tinha jeito, irmão, aleluia. No que a gente começava a cantar baixo, a presença de Deus ia envolvendo a nossa vida ali. E aí quando espantava que não, irmão, o coral já estava, aleluia. A gente esquecia daquelas grades, esquecia daqueles concretos, esquecia de onde estava. Parece que a gente estava era no céu, aleluia. Presos cantando e a lágrima descendo. Oh, aleluia, sacrifício de adoração. E ninguém parou não, a adoração. Esses dias no YouTube eu vi, ainda hoje estão louvando a Deus lá, um coral de homens, na 13º distrito de Presidente Dutra. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas, irmão. Jó, a mulher cananeia, correu, gritou, tentou chamar a atenção de todo jeito, porque deixou um problema lá na casa dela e veio ao encontro de Jesus. Não é diferente de algumas pessoas que aqui estão essa noite, que deixaram um problema lá em sua casa e vieram em busca de Jesus e não obteve resposta. Aquela mulher, ela tentou gritando, tentou correndo atrás, tentou chamar atenção e nada de resposta. Mas agora, em meio àquela dificuldade, ela não desistiu. A Bíblia diz que ela ajoelhou e adorou Jesus. E quando ela adorou, Jesus respondeu, aleluia, aleluia. Tenho 20 anos de casado com a irmã Solange, missionária Solange. E acho que no primeiro ano ela engravidou. Foi o primeiro ano? Foi não? Segundo ano. Era o meu sonho ser pai. Primeiro ultrassom, é homem. Fiquei feliz demais. Você pai. Já sonhava com a gravatinha da mesma cor da minha, a camisa da mesma cor. Passou-se 8 meses, 9 meses. Entrando por 9 meses, sonhei. Deus me mostrou algo que eu me recusei a acreditar, porque como é que Deus vai dar e vai arrancar, vai tirar? Eu disse: não vou acreditar nisso não. Nem compartilhei com a minha esposa.
E penso no homem que adulava a Deus todo dia depois desse sonho, foi eu, para não acontecer aquilo. O menino morreu, e ela dizendo, não está mais vivo aqui. Eu disse, tá, mas está mexendo. Eu senti, ela disse, isso aqui é só o quê? Placenta. Tiraram o menino morto. Eu nunca vi uma criança parecer tanto com gente grande, que nem aquela. A cópia é idêntica. Eu disse amém. A funerária recolheu, levou. 5 horas da manhã eu fui lá na funerária. Deixa eu entrar, eu quero ver. Não, rapaz, se eu fosse tu, deixava para lá, não ia olhar não. Eu digo, não, quero ver. Vocês vão já enterrar ele, eu preciso ver. Na hora que ela estava tendo esse bebê sem vida, lá fora no hospital, eu estava embriagado de sofrimento. E eu deitei num banco dali com frente ao hospital. E o céu se abriu. E eu fui arrebatado. E me encontrei dentro de uma sala pequena, branca, parede reluzente. E eu fiquei admirado olhando para aquelas paredes. E começou a aparecer nomes diferentes que eu não entendia, aquelas letras. Mas uma voz dizia assim, hoje eu estou ampliando a tua mente, estou te dando conhecimento. E de repente eu começava a entender aquele nome, aquelas letras. E lá na funerária de manhã o cara disse, não é bom tu ver não. Eu insisti, eu quero ver. Ele não deixou. Mas eu segui o carro da funerária até no cemitério. E lá no cemitério estava só eu e ele. Eu disse, eu me pego no tapa mais ele aqui na estante, mas eu vou abrir esse caixão, eu quero ver. E eu abri o caixãozinho pequeno. Eu olhei. Estava sem a roupinha, eu dei a roupinha para eles vestir, não vestiram. Eu comecei a vestir ele com aquela roupinha. O agente da funerária começou a ficar com pena de mim, veio me ajudar, botou as luvas, me deu uma luva. Botei no caixãozinho, tampei. Desceram na sepultura. E eu disse, glória a Deus, eu te louvo, Senhor. Sacrifício de adoração. Deus está no controle de tudo. Ele foi quem me criou. As palavras de Jó, nu eu vim, voltarei também sem nada.